Graças a Deus, irmãos, estamos diante de Deus mais uma vez para prestar culto, para render louvores, para engrandecer esse nome que está acima de todo nome. Nós louvamos a Deus. Eu, em especial, hoje eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus. Mais ou menos, ou mais ou menos não, né? Essa história tem que ser mais ou menos 48 anos atrás, né? Eles tinham um culto na casa da irmã Quinha. Quem sabe quem era a irmã Quinha? Todo mundo sabe agora, né? Irmã Malanche. E passaram na minha casa, perguntaram como está a irmã Regina, está tudo bem? Está tudo bem? Minha mãe não pôde ir no culto naquela noite. Foram para o culto, oraram por ela. Enquanto estava acontecendo o culto, nasceu Isaías. Então hoje estou completando 48 primaveras. Com a graça de Deus. Deus tem me abençoado. E para mim é uma alegria estar aqui, né, no dia do meu aniversário, falando de Jesus, falando do que Jesus faz na igreja, né? E aí a parteira abriu a Bíblia e caiu no nome de Isaías, por isso meu nome é Isaías. Tá? Então, graças a Deus, há 48 anos atrás, né, com a oração da igreja, né, Deus abençoou a minha mãe no trabalho de parto, e tudo bem, deu tudo certo, e graças a Deus estamos aqui, louvando a Deus. Nós estamos então estudando a carta de Efésios. Nós aprendemos quem somos, nós aprendemos como viver, e hoje a gente vai estar falando sobre a unidade da fé. Por quê? Hoje nós vamos estar entendendo o porquê. A carta de Efésios é linda. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai estar falando sobre doutrina. A partir do capítulo 4, ele vai estar falando sobre a prática dessa doutrina. É claro que é Paulo, né? Paulo, quando fala de doutrina, ele já fala da prática. Daí, quando ele vai falar da prática, ele prega mais um pouco de doutrina, né? Então, essa carta, então, ela tem uma instrução. Aí, semana passada, a gente viu a oração de Paulo, né? Que é a intercessão. E agora vai começar a questão da exortação, né? A exortação que Deus quer trazer para a família, para o corpo dele. E é muito interessante, irmãos. Sabe por quê? A gente entende que semana passada tinha um mistério a ser revelado. E qual era esse mistério a ser revelado? Irmãos, hoje a gente tem essa noção aqui, graças a Deus, ao Espírito Santo, a Bíblia está toda na nossa mão. Mas povos, séculos ficavam perguntando sobre esse mistério que seria revelado. E o mistério foi revelado que somos o quê? Família, corpo de Cristo, família de Deus. Nós somos filhos de quem? Do Pai. Isso aí deu uma revolução no cristianismo. Porque até então só era um povo, uma nação. Hoje não. Todos somos filhos do Pai. Amém? Então esse mistério foi revelado. E aí, o versículo 1 do capítulo 4, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, quem desde modo digno da vocação que foste chamados. Ele de novo repete que ele é um prisioneiro por amor, e também ele estava em uma prisão domiciliar. Mas a parte B do versículo, ele fala assim, ó, que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Olha que interessante. A dignidade que Deus deu para mim e para você. Mas ele fala assim, ó, eu quero que vocês vivam de modo digno. Porque vocês foram chamados para fazer algo. Vocês têm uma vocação.
E quem nos chamou para essa vocação foi o próprio Deus. Então Deus chama toda a família dele, que é o corpo de Cristo, para que a gente viva de modo digno para a vocação que fomos chamados. Qual é a vocação que você foi chamado dentro do corpo do Cristo? Por que Deus te chamou para fazer parte dessa família e estar aqui no corpo de Cristo? Onde você pode ser usado por Deus dentro do corpo de Cristo? Vão pensando, porque todos temos chamado. Deus chamou a todos. Deus deu vocação para nós. E é lindo assim, ali no capítulo 2, né, de Efésios, o versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáis longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, Ele derrubou então a inimizade. Então, de muitas pessoas, através do sangue de Cristo, Deus nos faz um. Não existe mais judeus, não existe mais gentios, não existe mais escravo, não existe mais livres, não existe mais senhores, porque nós somos todos iguais perante Deus. Iguais. Sabendo que somos iguais diante de Deus, que somos dignos, somos chamados, e nós aceitamos esse chamado. Para você que ainda não aceitou o chamado, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Para você que está nos assistindo, hoje ou outro dia, que o Espírito Santo queimar no seu coração, e se você quiser aceitar esse chamado, você pode escrever aí: eu aceito o chamado. Nós vamos entrar em contato com você e a gente vai estar indo na sua casa e orando por você. Porque aceitar Jesus Cristo como Salvador é uma das melhores coisas que vocês podem fazer. Para você que está aqui e o Espírito Santo está falando com você nesse momento, e você ainda não aceitou esse chamado, nós vamos daqui a pouco também dar a oportunidade para você aceitar. Mas se você não estiver aguentando, você pode levantar a mão e vir aqui que a gente já ora por você também. Amém? Então, nós todos aceitamos esse chamado para viver segundo a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Nós aceitamos para viver essa verdade em amor. Por isso que cantamos que aqui flui o amor. Por isso que a gente fala sempre do amor, pensando e olhando para Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Então, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente pensar, a gente tem que pensar em Cristo. A partir do momento, isso nos faz, então, a imagem, a igreja é a imagem visível do Deus invisível. Olha a responsabilidade. Nós somos a imagem visível do Deus invisível. Como que é isso? Quando o povo olhar para a igreja, tem que ver Deus. Porque somos o quê? O corpo de Cristo. Então, quem olhar para mim e para a igreja, tem que ver quem? Deus. E eu estou integrado nesse corpo, que é a igreja. Todos aqui se sentem integrados no corpo de Cristo? E daí é o quem somos. Todos aqui então são integrados nesse corpo de Cristo que é a igreja. E a gente está integrado de maneira ativa, trabalhando nesse corpo. Porque todos nós fazemos parte desse corpo. E Jesus derrama graça sobre todos. Olha que lindo o versículo 7 do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Então Deus derrama graça sobre todos. É lindo isso, irmãos. Todos nós somos agraciados por quem? Por Deus. Através de quem? De Jesus. E a obra de quem? Do Espírito Santo. Amém? Então o corpo de Cristo está sendo formado. E todos nós aqui fazem parte desse corpo. Porque nós experimentamos o quê? O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. O corpo de Cristo experimenta isso. Experimenta o amor, experimenta a graça, experimenta a comunhão do Espírito Santo. Mas aonde está a dificuldade? Eu tenho facilidade, Adiel, de reconhecer o Pai. Legal. Eu reconheço Deus como Pai. Isso é fácil. Mas Deus é Pai somente se eu reconhecer o outro como irmão. Se o Vinícius não for meu irmão, Deus não é meu pai. Deus só é pai de uma família onde todos estão unidos, que é o corpo de Cristo. O João é meu irmão, então eu posso chamar Deus de pai. Mas, se o João não for meu irmão, se eu não reconhecer ele como meu irmão, eu não posso chamar Deus de pai. Todos aqui conseguem chamar Deus de pai porque reconhece que aqui é uma família de irmãos? Todos aqui conseguem, então, falar: Deus, você é meu pai, porque eu tenho muitos irmãos. E todos esses meus irmãos também reconhecem o Senhor como pai. E a gente lembra, eu vou falar, mas não vai encerrar o culto, né? A bênção apostólica, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos a graça. Amém? Entendemos a graça. O grande amor de Deus, o Pai. Entendemos o amor do Pai. E a comunhão do Espírito Santo. Só vai participar da graça de Cristo quem participa da comunhão do Espírito. Está claro ou está da minha cor? Só vai participar da graça de Jesus Cristo quem vive na comunhão do Espírito Santo. Fora a comunhão do Espírito Santo, a gente experimenta o amor, a gente entende graça, mas a gente não vai participar. Palavra de Jesus. E por isso, o porquê? O porquê que a gente tem que participar da comunhão do Espírito? Porque todos estamos integrados uns com os outros. Porque é onde começa a agir o Espírito Santo, todos crescem. A gente precisa crescer. Mas não é uma união. Nós temos que ser o quê? Unidade. Que Deus olhe para essa igreja, que é a família de Cristo, e ache uma pessoa. Porque nós somos um corpo só. Não existe divisão desse corpo. Eu não consigo dividir Deus, então eu não vou conseguir dividir o corpo dele. E por isso que a gente tem que estar em quê? Vivendo em união. A cada dia que passa, eu preciso estar buscando essa união, que Deus vai olhar essa união e vai falar: não é união, é unidade, porque eu vejo um só. Porque eles têm o mesmo propósito, que é adorar a Deus, glorificar o meu nome, edificar a casa e discipular novos irmãos, nova parte do corpo de Cristo. Esse é o objetivo da igreja. E isso que a gente está aqui nessa manhã conversando sobre porque cada membro contribui para que a gente possa estar alcançando a maturidade, a plenitude, para que cada dia a gente possa estar mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja, é parecer
com Jesus Cristo, porque Cristo tem que ser visualizado na minha vida e na vida da igreja, porque Ele que está atuando na igreja. E a igreja, de quem que é a igreja, irmãos? De quem que é a igreja? Não é nossa, a igreja é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É eles que governam essa igreja. Então, sendo isso, eu preciso ser submisso ao meu Deus. Jesus é a única autoridade que a gente tem aqui, amém? Amém. Ainda bem. Porque Ele é amor. E nos trata com muito amor. E se alguém pregar Ele é um Deus diferente, que não é um Deus de amor, desconfie. Deus é amor. E ainda bem que Ele nos ama. E por isso nós estamos aqui. E Ele está dispensando esse amor para mim e para você, como os filhos amados. E você, que teve uma semana difícil, hoje Deus está te abraçando. A gente cantou isso. Quem é esse que vem nos abraçar? Quem é esse que está te consolando nessa hora? Quem é esse que está te animando? Vai dar certo, meu filho, eu estou com você. É isso que é a igreja. Ele nos constrange com o amor dele, porque a gente sabe que a gente não merece, mas ele nos constrange, sendo a única autoridade. E por falar de igreja, a gente pensa, tem a igreja invisível. A igreja invisível é aquela igreja de todos os tempos, né? Século passado, século presente, século vindouro. Essa é a igreja invisível, a igreja que Jesus Cristo vai buscar, a qual Ele é a cabeça. Mas aí a gente tem a igreja visível, que é a igreja lá da Coreia do Sul, a igreja dos Estados Unidos, a igreja brasileira. São as placas das igrejas. Essa é a igreja invisível, é a igreja visível. E nós temos a igreja local, IAP Barreirinha, que nós apelidamos carinhosamente de Família Barreirinha. Nós somos da igreja, a gente vai estar... Nós somos a igreja local. E aí, Jesus Cristo, quando edifica a igreja, Ele fala assim, ó. Eu edificarei a minha igreja... Mateus 16, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Peguei só um trecho do versículo. Então, o inferno sabe que não vai prevalecer com uma igreja. Como assim que não vai prevalecer? Ele não vai conseguir acabar com a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E ele sabe que não consegue acabar com o corpo de Cristo. Amém? O diabo não consegue acabar com o corpo de Cristo. Ele sabe disso. Porque está na palavra. Não vai prevalecer contra a igreja. Mas ele vai tentar de todas as formas atrapalhar o crescimento do corpo de Cristo. O que ele puder fazer para te atrapalhar e me atrapalhar a continuar sendo corpo, ele vai tentar. E aí, irmãos, que vem a recomendação bíblica para todos nós aqui. Ele vai tentar tirar, então, qualidades que a igreja tem. Para que eu perca essa qualidade. Perdendo essa qualidade, eu não serei mais parte do corpo. Quando eu paro de ser parte do corpo, eu vou estar sozinho. Aí fica mais fácil do diabo me derrotar. Porque com a igreja ele não vai conseguir. Então, se você está se sentindo sozinho, se você acha que você não faz parte do corpo, nos procure. Ou procure alguém que você confie e comente. Eu não estou me sentindo parte. Porque Deus tem planos para você. E tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. Então colhe em alguém, colhe na igreja, colhe no corpo, para que ele não tenha poder sobre a sua vida. Amém? Qualidades então que a igreja tem. Vamos lá. 4:2. Com toda a
Humildade, mansidão, segunda qualidade. Longanimidade, terceira qualidade. Suportando-vos uns aos outros, quarta qualidade. Em amor, quinta qualidade. O 3, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que gostoso aqui. A gente tem que se esforçar para preservar. Ou seja, o Espírito Santo já fez tudo. Não está escrito aqui, ó, vocês vão ter que criar alguma coisa. Não. Vocês vão ter que o quê? Preservar o que Jesus fez. Facilitou bastante para nós, porque a gente não tem condições de criar nada. Quem tem condições de criar é só Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele está pedindo o seguinte, ó, eu quero que vocês preservem essas qualidades. A primeira, ele quer que nós preservamos a humildade. Na época que ele escreveu aqui, o povo desprezava essa palavra, humildade. Porque humildade era sinônimo de fraqueza para os gregos e para o povo da época. Hoje não, né? Continua a mesma coisa. Porque a bacia e a toalha que a gente usa na nossa Santa Ceia tem muito significado. Muito significado. Humildade é você ser servo. Difícil essa palavra. É você ser servo uns dos outros. Humildade, a gente tem que ter isso, irmãos. Nós precisamos servir. Mansidão é você ser senhor das suas vontades. Para mim é difícil essa questão da mansidão. A hora que eu vi, eu já falei. Então está faltando mansidão, Isaías. O Espírito Santo quer trabalhar mansidão na sua vida nessa manhã. Porque você faz parte do corpo de Cristo. E se você, Isaías, perder essa mansidão, o inimigo vai te atacar e você vai estar fraco. Porque Jesus mesmo falou, aprender de mim que sou o quê? Manso e humilde. Então, irmãos, não é vergonhoso você ser manso. Não é vergonha ser humilde. Sabe por quê? Porque Jesus foi. E se você é o imitador de Cristo, como devemos ser, nós precisamos ter essas características no corpo de Cristo. Pastor Dailton comentou esses dias na reunião dos pastores. Nós precisamos nos humilhar. E a gente tem aquela, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Isso está fácil para mim entender. Convém que o irmão cresça e eu diminua? Está fácil para você entender? Você considera os outros superiores ou igual a você? Porque normalmente a gente fala assim, aquela pessoa precisa ser mais humilde. Vai que é você que precisa ser mais humilde. E você está falando que o outro precisa ser mais humilde. Para todo mundo aqui, ó, todos nós precisamos ser mais humildes. Amém? Para que Cristo apareça. Todos nós precisamos ter o espírito da mansidão. Para que o corpo de Cristo não sofra. Porque o diabo vai minar dentro do corpo do Cristo. Para atrapalhar o crescimento dos santos. É isso que ele quer fazer, mas em nome de Jesus, nós vamos ter mudança de atitude nessa manhã. Porque o próprio Deus está ministrando no meu coração e no seu coração para que a gente mude. Longanimidade. Ser paciente. Pavio bem longo. Não é fácil a gente conviver e caminhar com quem pensa diferente, com quem tem pecado diferente do nosso.
É muito difícil. Quer ver e de vez em quando a gente fala assim, não, eu tenho a paciência. Quer ver uma coisa? Hoje, o presbítero Ziel falou, estacionamento, irmãos. Você que chega com o seu carro, tenha longanimidade com quem está no pátio. Amém? É pequenas coisas que Deus quer mudar. Porque o básico, o grande, a gente já consegue fazer. Tenha paciência com o horário do culto. Não fica ali na porta reclamando do horário do culto. É isso que Deus quer trabalhar. Porque não adianta nada você cantar que o prazer teu é louvar, sendo que daqui a pouco você vai estar ali na porta, nossa, como terminou tarde, né? Deus quer trabalhar isso com a gente nessa manhã. Semana que vem, escola bíblica vai começar mais cedo. A hora que você acordar, acorde glorificando a Deus, não reclamando. Nossa, mudaram o culto. Vou ter que sair lá da minha casa 8h20 para chegar 9h20. Quem é líder, se prepara. Os líderes daqui uns dias vai ter que chegar 10 minutos antes de começar as atividades. Longanimidade. Eu vou vir louvando a Deus. Porque daí vai ter significado que eu canto. A longanimidade também, pessoal, dentro das reuniões nossas. A gente precisa ter essa paciência na hora de falar, porque a igreja de Deus, quantos concordam aqui com a igreja de Deus? Quantos aqui amam a igreja? Então sabemos que Deus quer o melhor para a igreja. Amém? Eu lembro no Flame, levei 2 chácaras para o retiro. E aí, não lembro quem falou. Essa outra chácara é linda, mas é mais para retiro de casais. Eu já fiquei assim, né? Agora essa daqui é para jovem. Levei 2 ali, né? E a gente fez o retiro lá na chácara dos jovens. A atitude de humildade, mansidão e paciência é o seguinte: acabou a votação na reunião. Amém. Vamos agora lutar pelo que foi votado e ganhado. Porque nós somos o quê? O corpo de Cristo. E Deus sabe o que é melhor para essa igreja. Então você sabe, no sim ou no não de Deus, você tem que estar com o mesmo comportamento. Porque Deus é o Senhor. E Ele sabe o que é melhor para a igreja. E teve ali consenso, melhor ainda. Teve um consenso. A gente orou, a gente decidiu e foi consensual. Então a gente vai trabalhar por isso agora. Esquecemos todas as coisas e perdoando uns aos outros. Que daí vem a parte do suportando, né? Dar suporte para quem está chegando. Discipulando, ensinar é dar suporte. Aquele irmão que de vez em quando é chato conviver com ele. Mas vai que você é o chato, ou Isaías é o chato de conviver. Então vocês, como corpo de Cristo, tem que suportar o Isaías. E o Isaías tem que suportar vocês. Amém? Porque é o corpo de Cristo, irmãos. Nós precisamos suportar uns aos outros. E a última é o amor, que é a soma de todas essas qualidades. Soma tudo, dá em amor. De modo construtivo, a gente tem que querer o bem-estar de todos para que essa comunidade cresça. Cada dia mais a gente se ama mais. Em outra carta, Colossenses 3,12, diz o seguinte: revestível, pois, do elite de Deus, santos e amados, em termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e mansidão, longanimidade, suportamos uns aos outros, perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos.
Amém? Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da paz. A palavra diz, fala assim, ó, não deixe o sol se pôr, né, sem que você resolva. Não é questão de pôr do sol aqui, tá, irmão? É questão de tempo. Procure teu irmão enquanto está dia, porque a hora que chegar as trevas, você não vai mais encontrar ele. Então, se alguém tem queixa contra alguém, procure enquanto essa queixa está gritando. Porque daqui a pouco, essa queixa some. Por quê? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E a partir do momento que você fica com indiferença com alguém, tome cuidado. Tanto faz a opinião dele. Não, nós somos o corpo de Cristo, a opinião dele tem valor. Então vai, peça perdão e faça qualquer coisa, porque você faz parte do corpo de Cristo, você fala amém. Então você tem que viver como alguém que é o corpo de Cristo. E agora eu espero um amém. Entenderam? Que Deus continue abençoando a gente assim, desse jeito. A gente está conversando em família. Porque a palavra vem primeiro para a gente. E a gente precisa ser um, porque a gente tem o exemplo que Deus é um. Capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito. Como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha que lindo. Vamos entender aqui, né? Então, há somente um corpo. Por que só tem um corpo? Porque só tem o quê? Um espírito. E esse único corpo é a igreja, corpo de Cristo, composto de judeus e gentios, e nós também, que o Espírito Santo habita em nós e o anima. Então há um só corpo porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Por quê? Porque há um só Senhor. Então, o Senhor Jesus é o único objeto da fé, é o único objeto da nossa esperança e o único que batiza todos os cristãos. Jesus, nós temos então crido em Jesus, nós somos batizados em Jesus e a esperança que Jesus vai voltar. Por isso que você tem uma só fé, uma esperança e um só batismo, porque tem um só Senhor, uma só família. Por que uma só família? Porque existe só um Deus. Família, casa com os remidos do Senhor. Não pode ter duas famílias, porque Jesus Cristo vai buscar uma igreja. E também eu não posso, dividir essa família. Por quê? Porque só tem um, eu não consigo dividir Deus. Então você que foi convidado, chamado, está aqui, faz parte desse corpo. Essa é o porquê. John Stott, no seu livro, fala assim: o único Pai cria uma única família. O único Jesus cria uma única fé, uma única esperança, um único batismo. O único Espírito Santo cria o único corpo. Lindo isso. Por isso que é uma só fé, um só batismo, um só corpo. E aí, depois que Paulo explica todas essas coisas, e ele fala assim, mas tem mais. Depois que vocês entenderam tudo isso, ele fala que Deus vai derramar dons. Tem uma lista de dons aqui, são 5 dons ministeriais, dons de ensino, que ele vai estar falando. Olha aqui. O 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. É interessante isso daqui, o aperfeiçoamento dos santos da igreja, os nossos porquês. Ele então fala sobre os ministérios. Ministério apostólico, ministério dos profetas. Foi para aquela época. E quando Paulo usa apóstolo aqui, ele está se referindo a ele mesmo. Mas o ministério
de evangelistas. Todo cristão pode pregar o evangelho, mas tem cristãos, irmãos, que têm o dom para evangelizar, que ele consegue falar da verdade de Cristo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E também o dom do evangelista, ele surge assim, aonde o evangelho não está sendo pregado, e usa as ferramentas atuais para pregar o evangelho. Exemplo, o Ministério de Comunicação que a gente tem aqui na igreja. Eles estão usando uma ferramenta atual para a pregação do evangelho. Ou seja, estão usando o dom do evangelismo. Aquele pessoal que escreve no jornal alguma coisa sobre Jesus Cristo, está usando uma mídia tradicional para falar de Jesus Cristo. E aí ele ainda fala sobre os pastores e mestres, que nós, trazendo essas pessoas, evangelizando essas pessoas, elas vão fazer parte do corpo de Cristo, elas vão precisar ser pastoreadas por homens e mulheres, pastores e pastoras, e mestres, pessoas que vão ensinar, eles fazerem parte do corpo de Cristo. Ele dá esses dons para a igreja estar preparada para o crescimento. E nós temos o mesmo propósito, o mesmo sonho de crescer como corpo de Cristo, como o corpo que Cristo vai vir buscar. Nós somos o corpo, e a gente entende que Cristo é a cabeça desse corpo. E aí, no 13, até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que precisa de pastores e mestres? Porque muitos estão ainda na igreja como crianças, que acreditam em qualquer conto de fada e abandonam o corpo de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levando ao redor com qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Em amor, quem é o amor? É Deus. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, a quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, evitua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Deus é muito bom conosco, irmãos. Muito bom de estar nos explicando, através do Espírito Santo, essa carta.